Fala pessoal, eu sou o Ellison do canal Lendo e Aprendendo Livros. Nesta noite aqui, esse momento, cheguei aqui para deixar aqui uma palavra de Deus para você que se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 até o versículo 27. Antes daqui de eu ler essa palavra aqui para você, peço você que não é inscrito, se inscreva no canal e aperte o sininho, deixa seu like. Se você puder compartilhar essa mensagem para que chegue até outras pessoas, para abençoar outras vidas, eu vou ficar muito feliz. Que Deus abençoe você que está assistindo esse vídeo, em nome do Senhor Jesus. Vamos aqui para a palavra do livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Eu vou ler aqui esses versículos todos e depois a gente vai estar aqui meditando aqui esses versículos para a gente entender o que eles querem dizer, o que eles vão falar conosco, para a gente aprender um pouco da palavra de Deus a respeito aqui desses versículos. Aqui Mateus 7, versículo 24 diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 25, e desceu a chuva, e correram rios, e assoparam ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Versículo 26 e diz: e aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Versículo 27. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Primeiro ponto, pessoal, eu quero aqui, nós vamos aqui entender o primeiro versículo, 24. O versículo 24 está falando de palavras. E está falando também de praticar, e está falando de rocha. Se você ler aqui, fala assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Quem é que diz isso? O próprio Jesus. Jesus está dizendo que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado como uma rocha. A palavra é de Deus, né? E praticar é você praticar alguma coisa que alguém deu uma ordem ou você vai fazer. Mas aqui a rocha, eu quero aqui ler aqui o significado de rocha, para você entender no final o que é essa palavra. O significado da palavra rocha significa a pedra ou rocha, é um elemento sólido, depois você pode pesquisar aí, constituído por um conjunto de minerais. A pedra na Bíblia pode ter... Não, desculpa, pessoal. Eu peguei o significado aqui da Bíblia. Não é isso. Eu vou pegar o significado do dicionário. Vamos lá. O significado de rocha: geologia, massa mineral que apresenta a mesma estrutura, a mesma composição e a mesma origem. O basalto é uma rocha. O que significa isso? Rocha, a mesma estrutura, a mesma composição e a mesma origem. É porque não pode mudar. É o único material imutável. É a mesma origem. É a mesma estrutura. Não muda de composição. Ok? Então, o versículo 24 está falando que todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica,
é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, o prudente é aquele que ouve, é aquele que está atento ao que ouviu. Só a palavra prudente já está dizendo, é aquele que está atento a todas as coisas. Então, não está despercebido. Então, aquele que ouve a palavra de Deus e as pratica é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Segundo ponto, versículo 25, está falando da chuva, das tempestades que combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Então, no segundo ponto, a gente estamos falando de tempestade, de impacto e de rocha. O versículo 26 está falando de palavra. Aqui já muda, em vez de ser prudente ou de colocar em prática, insensato e areia. Então vamos aqui o significado de areia. Significado de areia: qualquer porção de terra que se acompanha de grãos soltos de minerais ou rocha morais, que os solos do lodo, porém menores que os do cascalho. Então, areia é uma mistura de minério com terra, com lodo, com tudo. Então, é uma coisa aqui que você vai ver aqui que tem variação. Rocha não tem variação, é composto. É uma coisa que não muda. Mas areia, ela já tem aqui as suas variações, suas mudanças. Quer dizer, porção de terra que se acompanha de grãos, de grãos soltos de minerais, ou rochas maiores do que os do lodo, porém menores do que os castais. Porção de quê? De terra. De terra que acompanha grãos soltos de minerais. Então, tipo assim, pode ver que na areia existe uma variação. Então, tem várias ali composição. Terra, grãos de minerais. Então, tem uma mistura. Mas, enfim, vamos lá. Versículo 27 está falando... 27. No versículo 26 está falando de palavra insensata e areia. Quer dizer, as pessoas ouviram a mesma palavra, mas não deu ouvido, não deu crédito, não estava atento. O oposto de prudente, imprudente, né? Insensato, né? E areia que eu passei aí, esse significado aí. Beleza? O versículo 27 está falando de tempestade, impacto e queda. Você pode perceber que aqui nessa palavra, do versículo 24 ao versículo 27, está falando de duas pessoas. Uma pessoa prudente e uma pessoa insensata. E Jesus fez a comparação dessas duas pessoas. Uma que ouve a palavra e pratica. Jesus comparou ele como uma casa na rocha. E está falando de uma pessoa insensata, imprudente, que edificou a sua casa sobre areia. E a gente já vimos aí esses dois significados, tanto da rocha e de areia. As composições deles. E aqui no quinto ponto aqui, que eu quero deixar para vocês, é o seguinte. Todos ouviram a palavra de Deus, mas somente um colocou em prática e o outro não praticou. Então, o quinto ponto, ouvir a palavra de Deus e colocar em prática é ter uma vida segura em Cristo
Jesus. O sexto ponto, ouvir a palavra de Deus e não colocar em prática é ter uma vida insegura, resultando em quedas, destruição e desastre. Olha só para você ver. Quando você ouve a palavra de Deus e coloca ela em prática, você é comparado a uma casa na rocha. Uma casa que está bem firme, que é um elemento sólido de materiais. Vamos ler aqui, vamos voltar aqui de novo para você ver. Aqui, ó, geologia, massa mineral que apresenta a mesma estrutura, a mesma composição e a mesma origem. Olha só para você ver. E sabemos que Jesus, na Bíblia, existe várias comparações de rocha, de pedra, Pedro. Então, várias passagens da Bíblia aí tem comparações de pedra, porque é uma massa mineral que tem a mesma estrutura, que não muda. Então, se você ouvir a palavra de Deus e não colocar em prática, não adianta. Quando vier as tempestades, os momentos difíceis, vai te abater. Como diz, quando vier a chuva, quando vier os momentos difíceis, você não vai conseguir manter firme, porque só você olhar, dá para você fazer essa base aqui sem essa comparação bíblica. Dá uma olhadinha em uma casa construída na areia, na terra ali, sem rocha, sem fundação. Você vê que quando vem a chuva, aquelas casas caem. Mas aquela casa que está bem firme na rocha, que tem ali um fundamento rochoso, ela não cai. Então, amados, coloque a palavra de Deus em prática. Não seja somente ouvinte, mas seja praticante. Seja prudente. Antes que a sua casa caia. Antes que as tempestades do mundo venham e te derrubam. E vou te dizer uma coisa. As tempestades, elas não vêm somente para você. Ela vem para todos. Nessa comparação que Jesus fez aqui, as mesmas tempestades que veio para aquele que praticou, veio também para aquele que não praticou. A diferença é aonde você está firmado. Ou melhor, a diferença é Jesus Cristo em nossa vida. É nós ouvir a palavra de Jesus e colocar em prática. Você que está me ouvindo e que está ouvindo aqui esta palavra, e se você não colocar ela em prática, não vai adiantar. Você vai ser somente um ouvinte. Você está sujeito a quedas, a momentos desastrosos, a momentos que pode vir lutas, momentos difíceis, você não ter resistência, não ter ali um fundamento firme. Então essa é a palavra que eu deixo para você neste momento. Que Deus abençoe sua vida. Deixa aí seu comentário, deixa seu like, compartilhe o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima, em nome do Senhor.